Então, bem-vindo ao Think Tank desta semana. Informo previamente que na próxima semana não vai haver Think Tank, porque eu vou estar fora do país e, portanto, ainda não conseguimos arranjar uma solução técnica que permita fazer isto via Skype ou outra coisa qualquer. Bom, do que é que vamos falar esta semana? De muita coisa. Mas, particularmente, destes mares revoltos que se sentem e que se veem neste momento na política portuguesa. Particularmente, desde que houve alteração na liderança do PSD. E há um elemento, um pormenor que ressalta no meio disto tudo. Quando se olha para António Costa e quando se olha para o Rui Rio, fica-se com a impressão que, apesar de não haver nenhum acordo já pronto, eles já se entenderam em alguma coisa. E os dois primeiros sinais que se entenderam em alguma coisa é que os dois assuntos de que se fala como acordo de regime são precisamente a regionalização, a descentralização e também a justiça. O que eu vou perguntar a estes dois senhores é que acordo é que poderá já ter havido, tanto num setor como noutro? E, sobretudo, porquê? Joaquim, nós já temos um acordo na descentralização e um na justiça com alguma clareza. Ressalta daquilo. Porquê nestes dois setores? Os bons acordos em política são os que decorrem da necessidade. Isto é, não se trata de fazer reuniões, congressos para encontrar uma plataforma de entendimento. Trata-se de olhar para os problemas e, para os resolver, juntar os recursos que existem. Ora, o PSD não tem recursos eleitorais dignos de nota nesta altura. Porque para haver maioria basta o PS, a aliança parlamentar com o Bloco de Esquerda e o PC, e o PSD por si não tem a aspiração sequer de repetir o resultado de 2015 do Passos Coelho. E, portanto, se não tem valor eleitoral para o entendimento, quais são os recursos que tem para pôr em cima da mesa que justifiquem o entendimento com o PS? E a minha ideia, ou a minha hipótese, que irei acompanhar nas próximas semanas, é se não está em causa uma questão de salvação do regime. E para salvar o regime, todos os entendimentos são importantes. Joaquim, para as pessoas que estão a ver, perceberem, quando estamos a dizer salvação do regime, estamos a dizer garantir que alguns processos que neste momento a Justiça tem, que são muito mediáticos, chegam a bom porto para as pessoas envolvidas? Não, há uma frase importante, já muito antiga, do Dr. António Costa, que é: a política o que é da política, a justiça o que é da justiça. Eu sempre considerei esta declaração um disfarce, um encobrimento, porque a política envolve a justiça. Não se pode conduzir politicamente uma sociedade sem ter feito uma avaliação de quem são os culpados e os inocentes, quem é que deve ser penalizado e quem é que deve ser premiado. Sim, mas quando se diz que a política informa a justiça é programaticamente, ou seja, o poder político diz: nós queremos este quadro, mas depois o resto fica entregue aos juízes. Mas para o poder político poder conduzir a política, precisa ele próprio de fazer a avaliação, que não é judicial, mas é política, a avaliação dos culpados e dos inocentes. E como é que isto se reflete portanto, neste caso? Para um político, não é possível nunca dizer: eu não me pronuncio sobre as questões que estão em tratamento judicial. Ele não faz o tratamento judicial, ele não decide as penas e as absolvições, mas ele faz a avaliação e atua em função disso. Então como é que salva as pessoas envolvidas nisso? Esta frase foi a propósito das acusações ao José Sócrates enquanto Primeiro-Ministro. Mas esta frase continua a existir. Como continua a existir declarações de importantes dirigentes socialistas dizendo que, quando o Dr. Salgado puder falar, ele vai esclarecer tudo. Esse dirigente socialista que disse isso era o Dr. Mário Soares, não era um protagonista menor, não é? Alguém que tinha a obrigação de saber tudo o que é preciso saber sobre esse assunto. Ora, neste histórico,
O que é que significa hoje uma aproximação entre o PSD de Rui Rio e o PS de António Costa? Toma lá, dá cá. É o mesmo que significou o bloqueio que o PS introduziu nas negociações que se desenvolveram entre o PSD de Passos Coelho e o PS de António José Seguro, na altura em que se tratava de preparar a saída da Troika. Quando justificava, de facto, que ao programa de ajustamento fosse agora prolongado por um programa de crescimento entre esses dois partidos. Ora, o resultado desse quase entendimento foi o aparecimento de António Costa contra o António José Seguro. E, portanto, é claro que houve aí uma divisão de posições que hoje se percebe melhor. Porque, afinal, reencontram-se não num projeto de crescimento, mas num projeto de salvação de protagonistas do regime. Joaquim, que os americanos chamam isto de beating around the bushes. Eu posso utilizar a minha falta de tato jornalística para dizer o seguinte. Quando o Joaquim está a querer dizer, e já agora perguntei para ti também, Jorge, quando o Joaquim está a dizer salvar o regime, eu posso dizer encobrimento de algumas... Não, porque o regime não se encobre nem se descobre. Salvam-se os protagonistas. Mas eu não digo regime, eu estou a dizer encobrimento de algumas destas facetas que neste momento estão... Sim, mas é para salvar protagonistas, não é para salvar o regime. Mas era que eu queria chegar. Como um projeto para o país. Que eu queria chegar. Jorge, é para salvar o passado, sim, não é para construir o futuro. Jorge, vamos lá por aqui. De um lado nós temos crimes de banqueiros, do outro lado temos José Sócrates. Está aqui, eu dou-te isto e tu dás-me isto. Bom, isto. Até agora temos indícios de crimes e temos fugas no segredo de justiça relativamente aos crimes que estão a ser investigados. No exercício da função judicial, nós não vimos ainda foi nenhuma condenação efetiva. Portanto, nós temos que... Nunca houve, Jorge. Pronto. Não houve. Mas vamos pôr a política no centro da decisão política. O que é que divide realmente o país e que obriga a que os partidos todos, em conjunto, cheguem a acordo? Provavelmente nem é a justiça nem a descentralização. São temas muito mais complexos, que é o modelo de segurança social, portanto, o modelo da saúde, o modelo educativo, e aí onde o país não se entende e não faz as reformas. E também não se entende sobre o modelo que quer de desenvolvimento económico. Jorge, deixa-me só dizer-te porque isto é o que eles não querem. E eu vou citar, eu vou-te mostrar. É importante às pessoas, até para quem está daquele lado, perceber que nós não estamos a falar no vazio. O Pedro Cisa Vieira, o ministro adjunto, disse ontem que a solução que o PSD quer para as pensões, utilizando uma expressão mesmo dele, é que pode trazer efeitos indesejáveis. Quer dizer, Jorge, aquelas áreas que são as mais críticas, que precisavam de reforma, são aquelas que até agora nem António Costa, nem Rui Rio querem tocar. Portanto, por isso é que eu estou a voltar à questão da salvação do regime. Sim. O regime em si encerra um conjunto de contradições que impede os políticos de chegar a acordo sobre elas. Sim. Que, no fundo, qual é? Criaram uma sociedade que depende deste regime político e que vive bem neste regime político. Isto é quase o que a gente pode chamar um pacto de conivência perverso, em que eu não posso mexer nas reformas porque a minha vitória política depende daquilo que eu fizer com reformas. Eu não posso mexer na saúde porque aquilo que eu fizer na saúde vai ter impactos nas decisões políticas. E é esta noção prisioneira que temos da política que leva os políticos a afastarem-se do essencial e irem para zonas em que, no fundo, querem provar à sociedade que são capazes de chegar a acordo.
A pergunta portanto, dão estes dois exemplos para dizer assim, olha, estão a ver como nós somos capazes mas a de chegar. justiça está a funcionar bem? Não está. Portanto, é natural que se pense que se tem que chegar a acordo sobre essa matéria. Por outro lado, não está a funcionar bem, porquê? Porque por diversas ordens de razão, com responsabilidade política ou sem responsabilidade política, a evidência é que os tribunais não foram capazes de ser consequentes até o momento relativamente aos processos que começaram a ser investigados. Mas tu achas que isso essa inconsequência é por acaso? Não, é fruto do funcionamento. Por isso é que eu estou de acordo com o Joaquim. Uma coisa que o político não pode fazer é dizer que há política o que é da política e há justiça o que é da justiça. Não, porque como político eu tenho a responsabilidade de fazer com que a justiça funcione. Ora, se eu não o fizer, eu estou-me a demitir das minhas funções. Então estou a dizer, bom, a separação de poderes é tal ordem que é um poder totalmente paralelo que nunca terá escrutínio político. A sociedade também não pode admitir isso. Portanto, temos de ter aqui um equilíbrio. Bom, então vai-se procurar esse equilíbrio. Mas a pergunta é, mas porquê é que nós estamos a dedicar a essa matéria e não dedicamos a discussão e o debate público às matérias que vão influenciar decisivamente o nosso nível de vida e qualidade futura? Olha o meu artigo do Jornal de Negócios. Pronto. É sobre isso. A razão está muito aí, está, porque nessas matérias a reação do ministro Pedro Cisa Vieira tem sentido. É uma matéria que é de tal forma, divide de tal forma os partidos, todos eles, relativamente ao assunto, que é melhor, quando alguém falar sobre o assunto, alguém vir dizer esse assunto não pode ser falado. Portanto, esse é o problema do regime. E, portanto, a salvação do regime passa por várias coisas. Uma delas, e por isso é que a eleição de Rui Rio para o PSD tem que ser também vista num quadro um bocadinho mais de longo prazo, que é a seguinte. Rui Rio, de alguma forma, teve, ele não propriamente, não o fez de forma que eu saiba, diria deliberada, assintosa e publicamente notória, se quisermos, não fez uma oposição a Passos Coelho. Mas teve um conjunto de pessoas que o apoiaram, que estiveram sempre contra Passos Coelho. Foi um PSD que não compreendeu o papel de Passos Coelho, que é feito a seguir a uma bancarrota que não tinha sido responsabilidade nenhuma do próprio PSD. Portanto, o partido, quer queira, quer não, e por mais uniões que se façam, partiu dividido para a resolução do seu problema. E porquê é que parte dividido? Porque elege um líder que, com todas as qualidades que tem, ele próprio, pela maneira como teve os apoios, encerra em si um conjunto de contradições. Bom, então a pergunta é, mas o que é que vai fazer o Rui Rio para resolver o assunto? Aliás, eu estive a refletir um pouco sobre os líderes do PSD e verifiquei o seguinte, quer Cavaco Silva, quer Passos Coelho, quer Rui Rio, são três personalidades em que a opinião publicada lhes era indiferente. É indiferente o jornalismo, os mídias, o que pensam. No caso de Cavaco Silva, percebeu-se o que é que ele queria fazer. No caso de Passos Coelho, a mesma coisa. O caso que está a ser mais enigmático para quem acompanha a política realmente é o de Rui Rio. Porque se o Rui Rio começa por fazer um pacto de regime, se quisermos, uma aproximação ao PS, por uma área em que nós sentimos que não é a área que vai criar, no fundo, uma sociedade mais pujante, mais competitiva, mais desenvolvida, é, no fundo, uma área em que nós todos, como cidadãos, sentimos que aquilo não funciona bem, mas temos também sentimentos contraditórios até que ponto é que a política se deve meter na justiça. Porquê? Porque, neste momento, a política não quis fazer a política em Portugal, por razões que só vamos compreender historicamente, não quis fazer o julgamento político do que se passou. Não é o julgamento das pessoas. Não é os crimes que cometeram, não foi as leis que infringiram. É fazer o julgamento se aquelas decisões políticas que foram tomadas foram decisões políticas boas. E nós verificamos que hoje temos uma situação em que ninguém quer fazer esse julgamento. E então, obviamente, que leva a que qualquer cidadão informado desconfie destas aproximações, porque não as entende, não conseguimos perceber. E, por outro lado,
fica muito evidente que o tom, o registro, vamos lá ver, o registro de Rui Rio da aproximação ao PS é um registro, na minha opinião, saudável, porque, sendo eu de uma área em que acho que a extrema-esquerda, que está a influenciar o PS, vai ser perniciosa para o desenvolvimento do próprio PS e do país, acho que esta aproximação obriga a que a extrema-esquerda comece a ficar também nervosa sobre o assunto. Portanto, nessa matéria, acho que é uma estratégia política boa. Mas tem um problema à partida. É que voltou sem querer o Rui Rio, não sei se o fez de propósito, provavelmente não o fez, mas voltou a pôr no centro da decisão política outra vez o PS. Ou seja, em vez do PST ser uma alternativa, a pergunta é, a alternativa é quem é que o PS escolhe para governar comigo? Ora, esse é um problema seríssimo. É isso que vamos ver agora na segunda parte. Chegamos ao final da primeira parte do Think Tank desta semana. Na segunda parte vou tentar clarificar alguns desses aspectos que foram falados aqui, nomeadamente esta questão de António Costa tem neste momento a faca e o queijo na mão. Até já.